Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar agora os conteúdos desta formação e vamos discutir a respeito dos fundamentos teóricos da tradução e da interpretação. Nós temos esse conteúdo separado em algumas unidades e neste vídeo eu vou trabalhar a unidade 1 com vocês. Vamos lá, pessoal? Bom, para introduzir, eu gostaria de fazer algumas perguntas que possa possibilitar a vocês uma reflexão a respeito do que é a tradução e a interpretação. Talvez você já atue como tradutor e intérprete, ou você espera futuramente estar nessa função. Ou possivelmente você seja cliente de alguma tradução ou interpretação, porque você não domina uma língua. É importante pensar qual é o objetivo das traduções. Elas se realizam por qual finalidade comunicativa? No mundo em que vivemos, é sempre desenvolvido conhecimentos por meio de traduções. Você consegue refletir quantos conhecimentos você teve acesso devido a um processo de tradução? Talvez um livro, um filme. Todos esses materiais passam por processos de tradução, muitas vezes. Uma legenda, uma dublagem. E esses processos de tradução oferecem acesso. Algo que você não teria a possibilidade de acessar, mas por meio da tradução te possibilitou adquirir aquele conhecimento. Então, no mundo em que vivemos, a gente sempre tem contato com traduções ou com interpretações. Para começarmos a pensar a respeito da tradução, é importante entendermos o objetivo de uma tradução, a sua finalidade comunicativa. Agora, você pode pensar assim: por que se traduz? Ou para que se traduz? Para quem se traduz? E quem traduz? Observe que essas perguntas, tanto para a tradução quanto para a interpretação, nos ajuda a refletir sobre a finalidade comunicativa de qualquer processo tradutório. Cada uma dessas perguntas nos auxilia a entender que a tradução sempre terá um objetivo, ela é realizada por alguém que vai ter um público que receberá essa tradução. Ao responder essas 4 perguntas, você consegue perceber a finalidade comunicativa de um processo tradutório. E, consequentemente, isso auxilia a realizar uma boa tradução. Nós vamos nos ater a alguns conceitos ainda nessa aula que nos ajudam a entender melhor responder essas perguntas. Eu gostaria de apresentar para vocês um pouco da minha perspectiva a respeito do que é acessibilizar. Nós sempre nos damos conta desse termo sendo utilizado e muitas vezes para descrever apenas a presença de um intérprete. No entanto, acessibilizar significa oferecer acesso, dar acesso. Possibilitar que algo esteja ao alcance, tanto num momento de comunicação, no momento de acesso a diversas línguas. Então, o objetivo é viabilizar a comunicação, possibilitar acesso. Então, o termo acessibilizar vem de acesso. Então, sempre que você pensar no conceito de acessibilidade, você pensa que ele é criado para descrever um processo de oferecer acesso, um oferecimento de acesso. E os objetivos que nós temos de aprendizagem nessa disciplina? Eu separei alguns objetivos e eu espero que ao final deste curso você seja capaz de compreender os conceitos fundamentais da tradução e da interpretação. Pode ser que você já seja um intérprete e já conheça muito desses conceitos. No entanto, esses são conceitos que vão se modificando
a partir das novas tecnologias. Isso influencia o nosso processo de tradução. Então, não são conceitos fixos, mas são conceitos dinâmicos. E o objetivo dessa disciplina é apresentar algumas características a respeito desses processos de forma mais contemporânea. Além disso, a gente gostaria de que vocês possam reconhecer as diferenças de modalidades entre Libras e português, compreendendo, que são línguas de modalidades diferentes, uma língua gestual visual e uma língua falada, onde que a gente tem, então, vários exemplos, dessas línguas, o português, o espanhol, o inglês. E qual o impacto de traduzir ou interpretar de uma língua de sinais para uma língua falada e escrita? O nosso terceiro objetivo é que vocês possam identificar alguns processos cognitivos e algumas habilidades necessárias para a prática da tradução e da interpretação. Possibilitar que você identifique essas habilidades e elas auxiliem você a realizar uma boa tradução. Para começar, eu gostaria de apresentar um conceito de tradução. No campo dos estudos da tradução e da interpretação, diversos autores apresentam as suas definições para a prática de tradução e de interpretação. Para essa formação, eu trouxe a da Hurtado Albir, que é uma possibilidade de descrevermos esse contexto e poder nos ajudar a realizar uma discussão. Essa autora, a Hurtado Albir, trabalha a respeito de competências para tradutores, especificamente das línguas orais. No entanto, a sua definição para tradução pode nos relacionar tanto com línguas de sinais quanto com processos de interpretação. Ela vê a tradução como um processo interpretativo, comunicativo, que consiste na reformulação de um texto com os meios de outra língua e que se desenvolve em um contexto social e com uma finalidade determinada. Nós vamos detalhar um pouco mais alguns aspectos a partir deste conceito da autora. Primeira característica que eu gostaria de destacar é a respeito da tradução ser um ato de comunicação. Ou seja, a tradução ela quer comunicar. Este texto-fonte pode ser um texto escrito, ele pode ser um texto narrado, ele pode ser um vídeo, diversos tipos de texto, tá? E eu não estou aqui falando apenas de textos escritos, mas textos nas suas multimodalidades. Esse texto, independente da sua modalidade, ele é criado com um objetivo, destinado a um público-alvo. E o tradutor precisa considerar as características deste texto. Qual é o encargo tradutório? Caso você esteja traduzindo uma prova de um texto escrito para um texto audiovisual, existem características e gêneros do gênero que precisa ser considerado. A estrutura, as perguntas, as alternativas. O objetivo é fazer com que o candidato ou o aluno, ao ver essa prova, consiga comunicar. Caso a comunicação não ocorra, existe um problema com essa tradução. Então, a tradução é um ato de comunicação. Uma segunda característica que Hurtado Albir nos traz é dizer que a tradução é uma operação entre os textos. Lembrando que esses tipos de textos são variados, não estou falando apenas de textos escritos. Então, essa operação que ocorre de um texto para outro texto. Ou seja, nós estamos no plano, dizendo que as traduções não se concentram no plano da língua, mas no plano da fala, que envolve
toda a complexidade da tradução. Você sabe que a equivalência direta entre as palavras, isso não existe no processo da tradução, né? Um termo ele pode sofrer muitos significados dependendo do uso e do contexto. E o tradutor precisa identificar esse processo, nessa inter-relação do texto-fonte e do texto-alvo. E ele não vai se concentrar apenas nas palavras. Ele vai buscar a coesão, a coerência. Ele vai identificar qual é o gênero textual presente neste texto. Talvez esse texto seja um texto cômico, um texto argumentativo, um texto dissertativo, um texto persuasivo. Essas características vão influenciar nessa construção do novo texto traduzido. Uma terceira característica apresentada por Hurtado Albir é a respeito do processo mental. Ou seja, o tradutor ele precisa desenvolver competências que não são externas a ele, não são manuais. No entanto, existe uma fase da tradução que se concentra num processo mental, onde o tradutor, ao ler o seu texto-fonte e realizar um processo de tradução para a língua-alvo, ele precisa compreender este texto. E a compreensão é um processo mental complexo. Consiste, então, no tradutor compreender o sentido do texto para então reproduzi-lo, reformulá-lo em outra língua. Isso é, de fato, algo complexo que eu, tradutor, preciso desenvolver, em que muitas vezes alguém, um bilíngue, não tem essa competência. Ele consegue se comunicar, no entanto, ele não tem essa competência mental. Muitas vezes ele não tem essa percepção para conseguir reformular o texto e então fazer com que o texto na língua fonte seja apresentado na língua alvo. Observe então que essas 3 características apresentadas para a tradução da autora Hurtado Albir pode também descrever o processo de tradução que nós realizamos. No entanto, há diferenças e semelhanças entre a tradução e a interpretação. No texto base dessa disciplina, vocês vão encontrar diversas características ali apresentadas e discutidas sobre o processo de tradução e de interpretação. E aqui eu apresento algumas delas, e inicialmente sobre o processo de tradução. Então, tradutores precisam desenvolver habilidades, por exemplo, com ênfase na área escrita, leitura e escrita. O ritmo de trabalho também da tradução muitas vezes é determinado pelo próprio tradutor. Se ele quiser realizar pausas, ele pode organizar isso de forma mais autônoma. Se ele quiser organizar a sua tradução em etapas específicas, ele tem autonomia para assim fazer. Não há, nesse caso, uma interferência externa durante esse processo. Como é um texto muitas vezes fixo e que possibilita você retornar a esse texto, a esse suporte onde está o texto-fonte, você pode utilizar diversas estratégias. Por exemplo, pausar a tradução e buscar recursos externos que possam te auxiliar, como glossários, dicionários. Se você observa que há um termo desconhecido, o dicionário pode ser um recurso que você pode utilizar para buscar essas informações. Você pode solicitar que alguém te ajude a entender determinado conceito. Às vezes, você até conhece na língua fonte, mas não sabe como produzir aquela tradução na língua alvo. Então, você vai pesquisar outros textos paralelos, consultar outras pessoas. Então, te possibilita ter essa organização. Aqui, então, apresentei algumas características de processos de tradução. Vamos ver agora algumas características para processos de interpretação.
Na interpretação, existem o foco, né, e a necessidade de desenvolver aspectos relacionados às habilidades orais, como ouvir e falar. Elas são normalmente prioritárias. O intérprete, então, ele precisa trabalhar no tempo real. A interpretação não segue o ritmo do intérprete, mas sim do locutor, de quem está produzindo a fala que está sendo interpretada, o discurso, ou seja, o texto fonte, que será interpretado na língua alvo. Então, isso ocorre simultaneamente, normalmente. Você não pode cortar, voltar. Em alguns momentos, é até possível que você solicite uma retomada pelo orador de uma determinada frase, mas nem sempre isso acontece, ou nem sempre isso é possível. Então, o intérprete precisa ter uma flexibilidade, ele precisa identificar, por exemplo, diversas situações em que a interpretação será realizada, em diversos contextos sociais, e o intérprete precisa ser flexível nesse sentido. Pode ser que o intérprete esteja interpretando uma sala de aula, interpretando uma aula de matemática, e depois ele esteja numa aula de educação física. Os conteúdos são completamente diferentes, né? Na sala de aula você pode estar sentado e realizando essa interpretação, mas na aula de educação física pode exigir um movimento, um aspecto muito mais dinâmico da postura desse intérprete. Ou seja, eu, intérprete, preciso desenvolver essa flexibilidade de me adaptar a esse contexto para seguir o ritmo da situação social específica em que eu estou interpretando. A interpretação valoriza a fluidez e a comunicação imediata, principalmente isso causado pelo tempo. Então, diante dessas características, eu gostaria de apresentar um conceito para a interpretação. Este conceito descreve que a interpretação é uma atividade cognitiva que um sujeito efetua num processo mental, um ato de comunicação que consiste na reformulação imediata de um texto produzido uma única vez em uma língua fonte, para uma língua-alvo, ocorrendo em uma situação social específica, com a finalidade determinada, com poucas oportunidades de correções e revisões. Isso pode ser um diálogo entre diretor-aluno, professor e aluno, aluno e aluno. Observe, então, que são diversas finalidades e diversas oportunidades e muitas vezes não é possível realizar correções ou revisões devido a essas características da interpretação. Eu destaco aqui que vocês devem retornar ao texto base para ter mais informações a respeito deste conceito. Bom, nós já trabalhamos alguns conceitos de tradução, de interpretação, observamos algumas características, mas brevemente gostaria de falar a respeito de atividades e responsabilidade dos intérpretes no contexto escolar. Uma delas é a tradução de materiais didáticos, a tradução de textos, provas, apostilas e outros materiais de ensino para Libras ou para português, dependendo da necessidade. Uma segunda atividade é a interpretação, auxiliar na comunicação, durante aulas, onde há um convidado, uma palestra, uma reunião de professor, uma reunião dos professores com as famílias, onde que a demanda de interpretação ocorre. O terceiro aspecto seriam atividades extracurriculares, em que o intérprete acompanha atividades fora da sala de aula, como visitas a museus, excursões, disciplinas fora da sala de aula, então possibilitando ali a comunicação. Além disso, uma quarta atividade é a orientação, onde o intérprete orienta os professores sobre aspectos da cultura surda que possam auxiliar a comunidade escolar, a
comunidade de alunos a entender melhor. Então, essa troca e essa orientação entre professores e intérpretes são muito importantes. E aqui nós temos algumas responsabilidades voltadas à tradução e algumas voltadas à interpretação que podem ocorrer no espaço escolar. Bom, diante desses conceitos que nós apresentamos sobre tradução, interpretação, sobre as responsabilidades do intérprete no espaço escolar, eu gostaria agora de abordar a respeito de alguns aspectos da modalidade linguística. A interpretação pode ocorrer entre línguas de mesma modalidade, e aí aqui eu trago exemplos como língua de sinais americana, Libras, ou línguas da mesma modalidade que são orais auditivas, vocais auditivas, como inglês, alemão, ou línguas de modalidades diferentes, como é o caso de Libras e a língua portuguesa. No entanto, essas diferenças de modalidades têm aspectos que influenciam na interpretação. A língua de sinais, a Libras especificamente, é uma língua gestual visual e o português é uma língua vocal auditiva, ou seja, tanto aspectos relacionados à sua percepção e produção são diferentes. Na Libras, a sua produção é externa ao corpo, quanto na língua vocal é interna ao corpo. Vejam, então, algumas características e o quanto isso influencia e impacta a interpretação. Observe no slide essas características de cada modalidade de língua. Primeiro, a língua gestual visual e depois as línguas vocais auditivas. E então eu pergunto, você consegue ver como as diferenças de modalidade, tanto das línguas de sinais, como línguas como o português, que são línguas vocais auditivas, elas impactam os processos de tradução e o de interpretação? Eu gostaria de mostrar para vocês mais adiante alguns desses impactos. O primeiro deles poderia ser a sobreposição de línguas. Quando a gente está falando sobre duas línguas orais, essa sobreposição ocorre de maneira com que impossibilita que as duas permaneçam juntas, certo? Você não consegue entender quando duas línguas orais estão sendo faladas ao mesmo tempo. Normalmente, a interpretação simultânea entre duas línguas orais é feita a partir do uso de tecnologia, exatamente por esses elementos, essas características da língua. No entanto, quando estamos falando de uma língua oral e uma língua de sinais, ou uma língua vocal auditiva e uma língua gestual, nós podemos não ocorre a sobreposição das línguas, elas podem estar ao mesmo tempo. Além disso, uma estratégia para desambiguizar e enriquecer a comunicação, muitas vezes, é o uso dessa sobreposição, em que o intérprete utiliza de elementos da produção oral no português e também a produção em língua de sinais. Elas ocorrem do mesmo modo. Um segundo aspecto é a performance corporal visual, em que na Libras você possibilita utilizar simultaneamente elementos, o que não pode ser feito com a linearidade das línguas orais. Um exemplo já clássico seria este de um carro acidentalmente bater em uma árvore. Uma produção apenas em Libras eu consigo observar qual é o objeto em que foi batido, qual é o segundo objeto, a ação de bater, do acidente, e tudo isso é apresentado de forma simultânea. Todos os elementos são apresentados de forma simultânea na Libras. E isso, de fato, impacta quando você tem que fazer a interpretação para uma língua oral, da língua de sinais para uma língua oral. Rodrigues, 2018, ainda apresenta uma terceira característica que tem a ver com a adicionalidade.
O que está em jogo aqui é que muitos intérpretes de língua de sinais atuam, então, preferem atuar da sua língua oral, ou seja, o português, para a sua L2, a Libras, ao contrário do que acontece nas línguas orais. E qual o motivo disso? É a questão da compreensão, porque você na L1, você compreende melhor, ou seja, entende que você consegue realizar uma interpretação melhor para a sua L2. Já que há aspectos específicos. Então, esse seria um impacto relacionado à direcionalidade da interpretação. Porque muitas vezes usar dessa simultaneidade, dessa performance corporal visual da língua de sinais e passar isso para uma língua linear é um elemento mais complicador. Então, essa compreensão melhor pode facilitar para alguns intérpretes, alguns fatores relacionados a essa prática do intérprete. Obviamente, existem muito mais coisas em jogo, no entanto, eu selecionei esses 3 aspectos para que a gente possa refletir e pensar nessa aula. Bom, o intérprete, diante disso, precisa desenvolver algumas habilidades. E quais seriam as principais competências que um tradutor ou intérprete precisa desenvolver no espaço escolar? Vejam aqui que Kelly é uma autora que no ano de 2010 publicou um material em que ela explica algumas competências dos tradutores e dos intérpretes precisam desenvolver. Na realidade, ela reúne esses grupos de competências a partir de diversos autores e das pesquisas que já foram realizadas. Eu selecionei essa descrição da Kelly que pode nos ajudar a entender um pouco sobre esse processo. Porque tradutores e intérpretes estão sempre desenvolvendo novas competências. Ela diz que os tradutores e intérpretes precisam ter uma competência comunicativa e textual. Ou seja, o texto precisa ser comunicado no seu gênero na outra língua. Então, se eu tenho um determinado gênero, eu preciso fazer com que esses gêneros sejam presentes na sala de aula. Eu preciso desenvolver competências e de reconhecer esses gêneros. O segundo aspecto que ela fala é sobre a competência cultural e intercultural. As línguas se relacionam a partir de uma cultura, de pessoas diferentes, com experiências diferentes. O intérprete ele precisa estar atento a esses elementos culturais e esses aspectos culturais. O terceiro seria competência na área de estudo. Se eu atuo com a educação básica, seja no ensino fundamental ou médio, há características específicas desses conteúdos que são trabalhados nesse local. Eu não preciso ser formado na área de matemática para interpretar matemática. No entanto, eu preciso ter competências para desenvolver conhecimentos que me ajudem ou me auxiliem a desenvolver a interpretação nessa área. Eu vou precisar me preparar e eu preciso estudar a respeito disso. Nas próximas aulas, a gente vai ver melhor a respeito desse processo de preparação. No entanto, você, intérprete, precisa desenvolver competências que se auxiliem a realizar a interpretação. Também há relacionados a competências psicofisiológicas ou atitudinais. Um exemplo é nervoso, medo, ansiedade. Esses tipos de sentimentos podem prejudicar quando eles se destacam mais do que a sua competência de trabalho. Então é preciso que você desenvolva equilíbrio emocional para realizar a interpretação. A outra competência citada por Kelly é a competência interpessoal, ou seja, os intérpretes normalmente não trabalham sozinhos. Você pode ter uma equipe de intérpretes que atuam com você, um outro colega em sala de aula.
Você vai se relacionar com os professores, com os outros alunos. É importante que você desenvolva uma competência interpessoal. Se você não consegue ser uma pessoa aberta, você é sempre muito frio, muito distante, isso possivelmente dificultará o seu trabalho. Por último, a competência estratégica. De que modo você pode realizar a interpretação ou a tradução? Existem diversas características e estratégias necessárias para realizar a interpretação. Um exemplo é quando, numa determinada língua, um elemento está implícito à comunicação. Mas para você transformar isso para a sua língua-alvo, você precisa tornar explícito. Então, aquilo que estava implícito fica explícito na língua-alvo. Essas são estratégias necessárias. Muitas vezes pode ser que você precisa omitir, porque na língua-fonte há uma repetição excessiva de uma informação que já foi dita na língua-alvo. Essa escolha de omissão também é uma estratégia e é algo que a gente precisa aprender. Bom, todas essas competências contribuem para que você possa oferecer acessibilidade, ou seja, dar acesso. Esse é o objetivo de qualquer tradução ou interpretação. Você deve oferecer acesso às pessoas surdas para que elas possam desenvolver o conteúdo na sua sala de aula. Bom, encerramos aqui o conteúdo na nossa unidade 1 e a gente vai se ver na unidade 2, onde vamos discutir algumas tipologias da tradução e da interpretação. Nos vemos então na unidade 2 e não esqueçam de ler o texto base, participar das atividades, participar do fórum de discussão. Isso certamente contribui para você desenvolver um conhecimento aqui nessa disciplina. Nos vemos então na próxima aula. Até lá!